Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3. E aqui nós temos instruções para a igreja. Como nós devemos agir. A Bíblia fala na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Isso somos nós, a igreja. E aqui no capítulo 3 tem os dois que nós chamamos de ofícios que existem numa igreja. Uma igreja tem membros, todos os salvos, batizados e que fazem parte da igreja, são membros da igreja. Depois tem pastores e tem diáconos. Só isso que tem na igreja, né? Os membros e de ofícios, né? De alguma posição, pastores e diáconos. E justamente 1 Timóteo 3 nos dá as únicas qualificações que nós temos para os diáconos. 1 Timóteo 3, nós vimos na semana passada sobre o pastor, o que Deus espera do pastor. E daí no versículo 8, o que Deus espera de diáconos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, mesmo que o pastor, né? Devem ser fiéis à sua esposa, um homem de uma só mulher, né? Como a Bíblia diz. Deve ser fiel, leal em seu casamento e se guardar exclusivamente para sua mulher. E governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Algo muito importante, diáconos, uma posição extremamente importante na igreja. Deus deu instruções específicas para diáconos, e algo que nós devemos conhecer e seguir em nossa igreja. Vamos orar. Pai Celestial, fale conosco essa noite através da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra que é nosso pão, que é nossa vida. Nós dependemos da Tua Palavra para, primeiramente, a salvação eterna das nossas almas. Mesma palavra que ressuscitou Jesus Cristo, que nós estamos lendo essa noite, cheio de poder para cada área das nossas vidas, desde a nossa salvação até como nós devemos viver, e até instruções para a igreja nós temos na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, nós possamos prestar atenção à Tua voz, sempre ter os corações humildes quando nós nos aproximamos da Tua Palavra, sabendo que as Escrituras não são de particular interpretação, não tem uma interpretação que é da nossa igreja, outra que é de outra, mas nós devemos saber o que o Senhor estava dizendo. Ajuda o Senhor a chegarmos com reverência à Tua Palavra, tentando entender o que o Senhor tem a dizer para nós e obedecermos a Tua Palavra em nossas vidas, em nossa igreja. Nós pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Diáconos. O pastor, que eu chamo de meu pastor, né? Ele teve problemas, teve dúvidas, perguntas sobre diáconos há muitos anos. Ele trabalhou, a dona Arabel, os dois trabalharam em ministérios lá nos Estados Unidos com outros pastores. Uma igreja que ele trabalhou tinha diáconos,
como convencionais, né? Como são conhecidos em muitas igrejas batistas, que eram um conselho, né, administrativo da igreja, que tinham reuniões, davam dor de cabeça muitas vezes para o pastor, né? Tinham às vezes reuniões até quando o pastor não estava lá para discutir, falar sobre o pastor, coisas assim. E ele ficava encucado, né? O que são esses diáconos? De onde a gente tira isso na Bíblia? Porque na igreja também tinha pessoas que o pastor achava qualificado. Esses são os diáconos. Daí eles escolhiam alguns homens, não muitos, alguns homens de certo status de importância na igreja, né? E daí ele conversava com esses homens e conversava com as esposas, tinham reuniões até altas horas, politicagem, né? Daí chegava um tempo que ele apresentava para a igreja, e daí a igreja votava por esses homens, daí fazia um culto especial de dedicação dos diáconos. Daí os diáconos mais antigos vinham também, o pastor colocava as mãos sobre esses diáconos, esses homens importantes. E geralmente você conhece os diáconos quando você visita igrejas. Eu já vi vários, né? Você chega lá na igreja, você, opa, é o pastor, né? Boa noite. Vocês são? Daí, sou missionário lá do Brasil, ok. Eu sou o diácono tal, né? E é um homem de importância. Ele chega antes do pastor até, você fala com o diácono. Muitas vezes ele fala, eu sou o diácono principal. Eu sou o diácono principal, né? I'm the head deacon. Pois não, senhor. Eu falei para vocês que um diácono principal, sem querer, eu sentei no lugar dele, na igreja. E daí, eu não sabia, eu sentei, a igreja era meio grande e estava vazio. Eu cheguei mais cedo, eu sentei mais ou menos onde o Clayton estava, mas a igreja era maior. E sentamos lá, esperando o pastor chegar. E nisso, finalmente o pastor chegou, nós ficamos de pé, né? E esse senhor, o chefe dos diáconos, sentou, eu fiquei de pé, e ele sentou onde que eu estava. E falou, vou resgatar meu lugar de volta. Daí, ele nem sabia quem eu era, nem sabia que a gente era missionário, achou que era um visitante na igreja. Daí eu levantei, chamei a Lídia que estava do meu lado, né? A gente foi mais para frente, sentou. E, eu nem imaginei que estava sentando no lugar do chefe dos diáconos. Era sério uma coisa dessa, né? Isso poderia causar muita confusão numa igreja. E vou falar a verdade, pior que aquele diácono, depois, durante a mensagem, o pastor pregou, ele ficava, amém, amém. Eu ficava lá, cala a boca. Não foi abençoado, né? Porque ele nem sabia que eu era missionário, eu era um visitante na igreja. Não foi abençoado naquele culto, infelizmente, né? Para minha vergonha. Mas eu falei, que homem hipócrita. Mas não só porque, não é só porque era diácono, né? Mas são histórias que nós temos. Meu sogro, coitado, já foi diácono, né? Mas antes, quando ele podia ir na igreja ainda, nos últimos anos, ele estava tão chateado que ele não foi votado para ser diácono. Ele era fiel, né? Ele que cuidava muitas vezes das finanças, mas eles não votaram ele, porque não era mais importante, era um senhor já de idade, o que ele pode oferecer para a igreja, né? Não votavam mais, ele não podia mais ser diácono da igreja, e ele ficava chateado por isso. O pastor conhece pessoas também que ficavam muito chateados porque não podiam ser diáconos. Ele uma vez falou para o meu pai que ele não foi votado aquele ano. Algumas igrejas eles mudam cada ano, né? Os diáconos, cada ano eles têm um novo grupo de diáconos, e ele não foi votado. Normalmente de 3 em 3 anos. Eles têm um mandato de 3 anos, e esse diácono estava chateado que ele não foi votado. E ele falou para meu pai, eu sou diácono, uma vez diácono, sempre diácono, numa igreja. Só que essa igreja, onde o pastor trabalhou como pastor assistente, co-pastor na verdade, não tinha diáconos, mas depois tem alguns homens que não podiam ser diáconos, porque eles foram divorciados no passado. Agora, quem estava aqui na semana passada, sabe que até isso está furado, né? Mas
de acordo com o entendimento deles, não podia ser diácono. Mas eram pessoas, homens importantes, homens de negócios na igreja, homens de bem. Então eles criaram outra categoria, chamado trustees. A ideia seria administradores. Esses trustees eram tipo conselheiros financeiros da igreja. E não tinha problema, eles não podiam ser diáconos, mas tinha a reunião dos diáconos e trustees. Eram diáconos na prática, né? A igreja. E o pastor perguntava para o pastor, né? Titular, mas o que são esses trustees na Bíblia? Né? Onde que eles se encaixam? Não faço perguntas sobre isso, né? Na outra igreja, lá no sul dos Estados Unidos, na cidade onde eu nasci, Knoxville, Tennessee, tem uma igreja boa, um pregador, homem de Deus, uma igreja grande. Na época que vocês estavam lá, diria umas 800, né, cultos de domingo de manhã, com ônibus, tudo, chegava mais que 1000 pessoas, igreja grande, mas não tinha diáconos, zero. E o pastor queria saber, por que nós não temos diáconos, né? Não só ele, outras pessoas perguntavam, aliás, outras pessoas perguntavam, né? Por que, pastor, nós não temos diáconos? Aí ele falou, quando nós tivermos homens qualificados para ser diáconos, vamos ter. Nenhum de vocês serve para ser diácono, vocês não estão qualificados ainda para ser diácono. Aquele pastor pelo menos era mais esperto, né? Ele nem tinha, né? Ninguém era qualificado. Imagina uma igreja de 800 pessoas, 700, 800, fazendo tantas coisas, classes, jovens, tudo, né? Tinha diretor dos jovens, professores de classes de escola dominical de todo tipo, pessoas que trabalhavam nos berçários, pessoas que dirigiam ônibus, pessoas que faziam classe. Era uma igreja grande, cheia de trabalho, mas nenhum diácono. Então, com os anos, o pastor ficou inculcado, né? O que é esse negócio de diáconos? Onde que isso está na Bíblia? E foi estudando, foi questionando. Essa posição não é a nossa posição, que nós inventamos. Isso não existe, gente. Tem homens de Deus que enxergam da forma correta aqui. E com sinceridade, honestidade, estudando o que a Bíblia diz sobre esse assunto, nós temos que chegar à conclusão, o pastor chegou anos atrás, que é isso que Deus está ensinando na palavra dele. Está claro, é simples, e evita muita confusão. Eu ouvi o pastor conversando, isso quando eu era jovem ainda, mais jovem, teenager, né? Eu devia ter uns 13 anos. Eu ouvi o pastor conversando com outros pastores. Esse mesmo pastor, eu acho que depois ele teve alguns diáconos na igreja dele. Daí a gente estava na casa dele, em volta da mesa, o pastor falando da posição bíblica sobre diácono. E esse pastor, homem de Deus, conheci ele, está com Cristo hoje, muito das escrituras. Ele falou assim: não, você tem razão, é isso mesmo, você tem razão. É difícil mudar, né, a igreja, mas você tem razão. Ninguém discorda dessa posição, porque é a posição bíblica. Mas tem um bloqueio mental nas igrejas, o que nós chamamos de tradição batista. O pastor sempre diz que vai escrever um livro chamado Tradição Batista, cheio de igrejas batistas que falam que nós somos bíblicos, nós seguimos só a palavra de Deus. Está cheio de bagagem, muitas bagagens que até vem da igreja católica às vezes, tipo a Santa Ceia. Isso não é um termo bíblico assim, mas vem de bagagem talvez católica, ou obrigado Mike, de igrejas, da convenção do passado, não sei, e não consegue mudar, é simplesmente seguir a palavra de Deus na sua simplicidade. Lembre-se, irmãos, as igrejas no primeiro século eram muito simples, a grande maioria, eu acho que pelos primeiros 200, 300 anos, as igrejas se reuniam em casas, eram perseguidas. Nós estamos vendo a igreja, por exemplo, de Éfeso, a igreja de Esmirna, que nós vimos quarta-feira, era uma igreja perseguida. Imagina, eles não tinham uma organização,
prédios como nós temos hoje, e grandes programas, e não tinham, eram igrejas, serviam ao Senhor juntos. Não eram organizações complicadas que nós temos hoje em dia. E o pastor sempre fica falando isso para a nossa igreja: temos que voltar à simplicidade do que é uma igreja. Nós temos muitas atividades, tudo, mas o pastor sempre fala: se essas coisas tiram do que realmente é uma igreja, o que é uma igreja? É salvos, juntos, servindo ao Senhor, falando de Cristo, crescendo na palavra de Deus, louvando ao Senhor. Isso é uma igreja. O resto é resto. E esses diáconos, o que eles são? Vamos ver o que a Bíblia diz. Pegue sua folha. Resumimos aqui. A maioria das igrejas batistas pensam em diáconos como se fossem, ponto 1 aqui, um conselho administrativo, um conselho diretor, ou chefes do pastor. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz isso. Eu li de um pastor que chegou numa igreja já com a posição correta sobre o que era diácono. Então, antes de ele aceitar ser o pastor daquela igreja que chamou ele, ele deixou bem claro: eu acredito que diáconos são isso, 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 e eu só vou aceitar ser pastor se vocês concordarem comigo, porque eu não posso ser pastor de algo que eu não vou concordar. Daí eles concordaram, mas quando ele chegou para ser pastor, os diáconos antigos, né, do velho conselho de diáconos, se reuniram com ele e chegaram com uma lista de exigências, e eles queriam o poder deles de volta. E o pastor falou: eu falei, quando vocês me chamaram, até foi votado na igreja isso, eu não vou aceitar isso, isso não é bíblico. Deus não dá essa autoridade para os diáconos. E ele falou assim: dá sim. Então o que os diáconos, qual é o poder que nós temos? Ele falou: não tem. O que vocês querem saber está em Atos capítulo 6. Ele falou: não, tem que ter mais do que isso. O pastor falou: então, se tem mais do que isso, vocês me mostram na Bíblia e a gente conversa de novo. Tá bom, então eles marcaram a reunião para a próxima semana para conversar de novo. Mas chegou alguns dias antes da reunião, aquele diácono ligou e falou: não, pastor, dá mais uma semana. Ele não achou nada na Bíblia, né? Aí passou mais uma semana, nada de reunião, nunca mais tiveram uma reunião. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Eles não são um conselho administrativo, ou chefes do pastor, diretores da igreja. Não existe isso na Bíblia. 2. O governo do rebanho é dado exclusivamente aos pastores. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 3, versículo 5. Nós estamos lá ainda, né? Porque se alguém, está falando sobre bispos, que é a mesma coisa que pastores. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como teria cuidado da igreja de Deus? Então o pastor, ele tem o cuidado, ele tem a responsabilidade sobre a igreja de Deus. Paulo fala isso, o pastor que apacenta o rebanho, né? Cuida do rebanho, protege o rebanho. Hebreus 13, nós vimos hoje de manhã esse versículo. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então o pastor vela por as almas, eles vão dar conta por sua vida perante Cristo dia por essa igreja. O pastor é o único na Bíblia que vai dar conta por sua vida e por essa igreja, único. Agora, a gente sabe o que a Bíblia diz sobre pastores. Pastor não é, como fala na Bíblia, o pastor não é Lord over the flock, como que diz? Senhor sobre o rebanho. Ele não chega lá com o chicote, rebanho, lá, e intrometendo na vida de uma forma antibíblica. Nós sabemos disso. Ele serve como o quê? Exemplo do rebanho. Pastor? Existe uma nova movimento, sei lá o nome, que o
pastor não é responsável por ninguém, cada um é responsável por si mesmo. O pastor não é responsável. Inclusive está passando por igrejas batistas, dos nossos meios. O pastor não é responsável, pastores até falam isso, eu não sou responsável por nada, cada um é responsável por você perante Deus. Eles estão lavando as mãos da responsabilidade. Nós sabemos a nossa responsabilidade, é esse rebanho, essa igreja. Então o pastor decide certas coisas. Agora o pastor, ele pode falar assim: gente, eu vou lá comprar um prédio de R$1 milhão, e ele vai ter que pagar sozinho, né? Ele não vai fazer uma coisa dessa. Se nós vamos colaborar, vamos conversar, né? Vamos, como estamos fazendo com o pátio. Pastores às vezes fazem loucuras dessas e depois eles pagam por isso também. Nós não tentamos fazer coisas que Deus não nos chamou a fazer. Sabemos nosso lugar, mas para esse rebanho, para a palavra de Deus, o que vamos fazer, a direção do nosso ministério, quem ensina aqui, quem prega aqui, os missionários que nós sustentamos, o pastor tem a última palavra. Tem a última palavra, porque ele vai dar conta. Diáconos não têm essa autoridade. Agora, o que acontece com diáconos? Diáconos convencionais, vamos chamar assim, como são em muitas igrejas. Muitas vezes eles acabam causando problemas, e o pastor falou hoje de manhã aqui, a causa número 1 de problemas e rachos em igrejas é diáconos. E muitas vezes pode ter sido alguém até bem intencionado inicialmente, mas ele está tomando uma posição que não é dele, que Deus não deu para ele, uma autoridade que não pertence a ele, e isso causa problemas. Nós falamos já de uma história de um marinheiro que trabalhava no navio de guerra, e ele trabalhava na área do rádio. Ele era muito bom em receber mensagens de código Morse, ele fazia muito bem seu trabalho, mas um dia ele estava revezando, e ele foi trabalhar no lugar onde que eles colocavam, não era mísseis que chama, mas torpedos, e ele, então, um torpedo não estourou, ele puxou o fusível, não funcionou, ele tirou e colocou do lado. Um outro que trabalhava nessa área sempre falou: não faça isso, e ele pegou e colocou num tambor, fechou, aquele explodiu, podia ter explodido o navio. Não era que ele era mal intencionado, era porque ele estava numa posição que ele não estava qualificado, não era a posição dele. E muitos diáconos estão tomando uma posição que Deus não chamou eles para fazer e nem qualificou eles para fazer. E eles acham, peraí, então tem algum problema na igreja, vamos por alguém está meio chateado, Olavo está chateado, daí Olavo pensa, tem que falar com o diácono, porque ele que é o chefe do pastor. Então vem aqui, diácono, fala para mim, qual que é o problema? Certo, Olavo, eu vou cuidar disso, peraí, pastor, temos que ter uma reunião. Daí eles começam a criar problemas que a Bíblia nunca de Deus deu essa instrução para fazer. Se a Bíblia fala, se tem um problema com o pastor, chega com testemunhas, se for uma coisa que é necessário tratar, vá para ele, amém? Tem maneiras de fazer, mas não um conselho que manda, não existe isso. Ponto 3, Deus não lidera a sua obra através de comitês ou conselhos. Deus nunca fez assim. Eu não coloquei isso nesse resumo, mas nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, Deus sempre trabalhava através de um homem de Deus, seja o profeta, seja o líder de Israel, na igreja é o pastor. Moisés era responsável pelo povo de Israel. Eu sei que não é igreja, mas estou mostrando o padrão que Deus usava. Deus não colocou uma comitê para liderar o povo de Israel, foi o homem de Deus, Moisés. Tem a história que Moisés achou que era difícil demais para ele, lembra? Ele reclamou, daí Deus falou, ok, chama 70 homens. A Bíblia diz que Deus dividiu o espírito que era de Moisés, dividiu com 70. Moisés escolheu esses homens, deu alguns serviços para ele, mas Moisés continuou sendo o líder de Israel. E esses 70 homens, na verdade, acabaram caindo no esquecimento, a gente nem ouve falar, porque de fato Deus não tinha pedido isso, Deus não tinha exigido isso. E eles tinham alguns serviços, eles seriam mais
eles profetizaram por um pouco de tempo, a Bíblia diz, depois não mais. Eles seriam mais, talvez, considerados assistentes de pastor, nos termos de hoje, né? Mas mesmo nisso não foi a escolha de Deus, e Deus ignorou aquele plano depois. Você não ouve mais sobre eles. Mas na igreja você vê responsáveis, os pastores. Quando você vê, por exemplo, em Atos 15, versículo 6, é um exemplo que pessoas dão até para temos que votar por coisas na igreja. Não era uma reunião numa igreja, era um conselho da época com os apóstolos e pastores. Veja Atos 15, versículo 6. Eles estavam discutindo doutrina. Daí aqui a Bíblia fala assim: alguns, porém, versículo 6, congregaram-se, pois, o que? Os apóstolos e os anciãos. Esses eram os pastores. Nós sabemos que ancião, pastor, bispo, presbítero, é tudo a mesma pessoa na igreja. Isso a gente podia provar, mas não é nossa intenção agora. Atos 20 prova isso, ok? O conselho de Atos 15 era composto de vários pregadores, tá? Não era um conselho de diáconos. Vamos ver a primeira vez que aparece o que a maioria das pessoas concorda que eram diáconos da Bíblia. Lembra, a gente falou semana passada sobre a lei da primeira menção? Em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E essa é a maior responsabilidade do pastor. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, daí vocês sabem, daí e vários aqui, Filipe, etc. E os apresentaram, versículo 6, ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. Então vocês entenderam a situação? Estavam pregando, ensinando, muitas pessoas sendo salvas. Tiveram problemas, em Jerusalém tinha vários problemas financeiros na igreja, e uma delas eram muitas viúvas, por causa da época, por causa de várias razões culturais, havia muitas viúvas, então estava tendo problemas, porque algumas viúvas gregas não estavam recebendo a mesma atenção que as judias, e deu problema. Daí, peraí, os apóstolos, que estavam muito ocupados, né, no ministério da palavra, na oração, eles falaram: vamos fazer o seguinte, escolhem 7 homens, trazem eles para nós, que nós vamos constituir eles nesse importante negócio, e vocês, mas tem que ser homens assim, homens cheios do Espírito Santo, homens honestos, porque eles iam trabalhar com viúvas, né? Iam trabalhar com dinheiro, tem que ser assim. Daí traz aqui, a gente vai aprovar. Fizeram isso, trouxeram, eles aprovaram, colocaram as mãos, oraram sobre eles. É disso que vem, né, os cultos de ordenação, né, de diáconos, eles colocam as mãos. Eu vou falar sobre isso. O que foi a descrição? Vamos falar sobre a descrição do emprego. Toda vez que você entra num serviço, você tem a descrição do seu emprego. Vamos ver a descrição do ponto 4. A única descrição do serviço de diáconos na Bíblia se encontra nesse trecho, Atos 6, que seria ministrar às viúvas, servir mesas. Aqui diz justamente isso: e servamos às mesas. Isso é exatamente como era, né? Elas chegavam, eles colocavam comida para elas, né? Ajudando a servir, talvez com sacos de compras, eu não sei, né? Mas servamos às mesas. Não era bom para os apóstolos. Imagina,
Pedro, João, né, eles lá trabalhando na obra do Senhor, na doutrina, e lá eles atrás de mesas com sacos de compras. Ele falou: não, vamos constituir homens para ajudar a gente com isso. Mais para frente nós vamos ver que 2 desses diáconos pregaram. Quem que eram os 2 que a gente vê pregando mais para frente? Estevão e Felipe. Então esse negócio que vou ter diáconos, mas eles não podem pregar, isso não existe, né? Porque Pedro pregou, Felipe pregou e Estevão pregava, né? Estevão pregou e foi apedrejado por causa disso. Mas note que eles eram, isso é importante saber, isso aqui é só a base aqui. Eles eram diáconos, estou no ponto A, que pregavam, mas isso não estava incluído na descrição do serviço deles aqui. Aqui não fala, devem ser homens que devem pregar, não, falou, eles iam fazer o quê? Servir mesas. Mas eles eram homens que serviam mesas e pregavam também, como nós temos em nossa igreja, amém? Nós temos homens que servem, que ajudam e sabem pregar também. Mas não é, essa parte de pregar não era parte da descrição do serviço deles aqui, como servos. No ponto B, os apóstolos pediram para a congregação fazer recomendações, porém foram os apóstolos que o quê? Aprovaram as escolhas e os constituíram sobre este negócio. Nós vimos isso no versículo 3. Trazei para nós, aos quais constituamos, os apóstolos, né, sobre essa necessidade. Nós fazemos isso de muitas maneiras na nossa igreja. Um exemplo, eu vou dar agora, recente, Wagner e Vanessa estão preparando uma peça, certo? Que o pastor pediu que mostrasse na igreja, sobre berçário, e daí eu falei para eles: vocês leem a peça, pensem, mas antes de falar com pessoas, me mostram a lista de quem vai estar participando, né? Daí eles fizeram isso, eles tiveram uma lista, mandaram para nós, nós olhamos, daí nós falamos assim: olha, nós voltamos, escolhe só pessoas que são casadas, a gente deu alguns critérios, daí eles fizeram mais uma escolha, mandaram para nós, está aprovado, vamos para frente. Daí é assim, foi assim que eles fizeram. A Alissa cuida de toda a parte de material, de escola dominical, dos professores, e pegando o material para as classes, e quem vai ficar no berçário, quem vai cuidar das crianças, não sei que durante a classe de boas novas, mas ela sempre fala com o pastor, ela fala: pastor, pode ser tal, tal, tal. Eles ficaram semana passada, e falou: tá bom, pode colocar eles. Pode ter certeza absoluta que o pastor está sabendo de tudo, gente, porque ele é a palavra final, ele é responsável por essa igreja. Ali disse: acho que não, eu vou deixar Rogério, eu não sei, o pastor sabe muito bem quem está fazendo, mas a Alissa está ajudando ele a fazer isso. Foi assim que aconteceu aqui. C, Deus nunca, não foi uma eleição, gente, eles não pediram para o pessoal: elege, vamos fazer uma eleição, quem que acha que deve ser Estevão? Levanta a mão. Ok, quem que acha que não deve ser Estevão? Não foi isso. Eram pessoas que, eu imagino, pela história aqui, que eram pessoas que Estevão, por exemplo, era de nome grego. Eu imagino que eram pessoas que as viúvas achavam que iam cuidar bem delas. Vocês recomendam para nós, traz para nós, vamos ver se são homens de bem, vamos colocar, pastor. Eu já estava em cultos onde eles tinham certos homens, mais do que eles precisavam, a gente precisava colocar o nome da pessoa que nós queríamos. Eles fizeram uma votação, imagina. A votação, daí, opa, eu não fui votar. Cleiton, ninguém quis o peito de diácono. Imagina como pessoas ficam chateadas, gente. E ficavam, né? Isso nem precisa. Nós conhecemos a natureza humana. Quando você começa a inventar coisas que não estão na Bíblia, causa problemas. Por isso que eu falei: não existe doutrina que não é importante. Toda doutrina é importante. Você desvia numa doutrina, causa problemas. Deus nunca aprove eleições para escolher, ponto C, pessoas para preencher posições de liderança na igreja. Aliás, isso é muito perigoso. Isso que aconteceu, por exemplo, falando em, vamos dizer, analogia, em Números 16, quando Coré, o pastor mencionou hoje de manhã, né?
chegou e falou: ei, por que você tem autoridade mais do que nós? Nós também somos servos de Deus, nós também somos homens de Deus. Vocês sabem o que aconteceu com Coré, né? A família dele e os homens que estavam com ele. Isso é perigoso fazer uma coisa dessa. Deus chamou você para ser pregador, amém, a igreja vai reconhecer, vamos ordenar você como pregador, e daí você vai e começa uma igreja, amém? Mas nunca, peraí, pastor, eu quero uma, como assim, o pastor, eu? Não, isso não existe na Bíblia. E ainda por cima, elegendo, não, vamos colocar alguém na classe para ensinar os adultos, a gente vai pedir para o César ensinar esse mês, quem está de acordo, levanta a mão. Eu não estou de acordo com o César. Imagina uma confusão dessa, e nem é a responsabilidade de você escolher isso. O ato, ponto D aqui, de impor as mãos, isso que confunde pessoas, porque eles colocaram as mãos sobre eles e oraram sobre eles. E daí pessoas, temos que fazer uma cerimônia, né, para os diáconos. Só que se você conhece a Bíblia, você vai saber que esse negócio de impor as mãos, gente, era corriqueiro, era coisa do dia a dia. Complete aí no ponto D. O ato de impor as mãos e orar sobre eles era o que? Corriqueiro no Novo Testamento. Mateus 19, 14 a 15, Marcos 6 e 5, entre muitos outros trechos que a gente poderia ter colocado. E não indicava nenhum tipo de cerimônia especial de ordenação para uma posição sagrada. Quando Jesus chamou as crianças, o que Jesus fez com eles? Ele pôs as mãos, a Bíblia diz, ele colocou as mãos sobre elas e orou. Isso você vê, quando Jesus chegou ao homem paralítico, Jesus colocou as mãos sobre ele e orou. Eles faziam isso constantemente, era algo comum. Ok, vocês vão cuidar, Senhor, abençoa esses homens aqui, ajuda eles. Era isso, não era, ok, igreja, vamos ter uma cerimônia para essa coisa. Não era isso. Se você conhecer o Novo Testamento, você vai ver que era muito comum colocar as mãos e orar por pessoas. Está entendendo? E aqui não está falando de um culto especial, uma cerimônia especial, para uma posição sagrada, né? Ponto 5. Diáconos. Diácono é uma palavra, agora isso é importante, mais uma vez, como nós falamos com a palavra anjo, a palavra anjo é uma palavra grega. Se for traduzir para o português, é a palavra o quê? Mensageiro. Eu só queria fazer um porém rapidinho. Alguém poderia estar pensando em pôr as mãos sobre alguém que nós estamos ordenando. Isso é outra coisa. A palavra ordenar para diáconos nem existe na Bíblia. Nem existe. Não existe para ordenar diácono. Não existe isso. É uma palavra, é um termo que está na consciência de igrejas, né? Fazer uma ordenação dos diáconos, mas isso não existe na Bíblia. Só mostrei esse trecho aqui. Eles chamaram esses homens para fazer esse serviço, servir mesas. Eles colocaram as mãos e oraram sobre eles, ok? Diácono não é uma palavra em português, é uma palavra transliterada. Já expliquei, por razões que Deus permitiu, não sabemos exatamente porquê. Alguém perguntou por que certas palavras na Bíblia não foram simplesmente traduzidas. A gente podia especular, mas Deus permitiu que fosse assim. Uma palavra, por exemplo, muito comum que nós usamos, que não é uma palavra em português, é o que? A palavra batizar. Batizar não é uma palavra em português, é uma palavra grega. Significa o quê? Imergir, tingir, identificar e etc. Por isso que na Bíblia fica batizado. Por exemplo, aqueles que foram batizados em Moisés. Seria difícil traduzir imergir, mas a ideia de batizar é colocar dentro de um líquido. Por exemplo, era a palavra que eles usavam para tingir roupas. Eles batizavam a roupa, tá? Então a palavra batizar, se fosse traduzir a palavra mais fácil, traduzir mais simples no português, seria imergir. Então toda vez, só que alguns trechos ficariam um pouco complicados, tipo todos que foram imergidos em Moisés
Tudo bem, mas essa é a ideia da palavra batizar, é imergir, colocar dentro. A palavra diácono não é uma palavra em português, e nisso vem a confusão. Porque pessoas acham, diácono. Só que eu até pensei em fazer isso, eu esqueci depois, mas eu podia mostrar para você a palavra diácono no grego, e dezenas de vezes que foi traduzido na Bíblia com o significado que essa palavra tem, que é o que? Servo. E a palavra diaconizar é o que? A palavra servir. Quando eles serviram mesas, que palavra foi usada? Que os discípulos serviram mesas. O que eles fizeram? Discípulos não, esses homens. Eles o que? Diaconizaram mesas. Só isso. Podia ser traduzido como servir, ajudar, ser garçom, qualquer coisa. É isso que significa a palavra servo. Eu vou mostrar isso. Diácono é uma palavra transliterada do grego e simplesmente significa, marca aí, servo. E é assim traduzida de diversas formas no Novo Testamento. Exemplo, João 12, vá para João capítulo 12. João 12, versículo 2. Entre muitos exemplos. João 12, 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Qual palavra nesse versículo é a palavra diaconizava? Servia. Está escrito no grego lá, Marta diaconizava. Não ava, é outro termo, né, do grego que eu não lembro. Mas não era em português de diaconizar, ok? Eu vou mostrar também outros lugares também, mas tem muitos lugares sempre é traduzido servo, a não ser aqui em 1 Timóteo 3, é o único lugar que está diáconos, porque eles deixaram, quando foi traduzido, já tinha uma ordem na igreja, os diáconos, então vamos deixar essa palavra do jeito que está. Mas 1 Timóteo 3, tranquilamente, corretamente, poderia ser traduzido, e os servos. Amém? Os servos. Diácono é uma palavra transliterada do grego e simplesmente significa servo, e assim é traduzida de diversas formas no Novo Testamento. A palavra grega é diaconeio, diaconia ou diáconos. Poderia facilmente ser traduzida como ajudante, por exemplo. Quando traduzida como ministro, às vezes é traduzida como palavra ministro, ministrar. Mas o que é a palavra ministrar, gente? É um sinônimo da palavra o quê? Servir. Ok? E é usada, quando é usada assim, é usada para descrever o quê? Deixa eu trocar aqui, pode preencher. Para descrever o serviço ou a tarefa que a pessoa mencionada fazia. Por exemplo, os apóstolos se entregaram ao ministério da palavra, eles serviam na palavra. Mas os diáconos foram selecionados para ministrarem às viúvas, para servirem às viúvas, e deveriam servir mesas. Então, quando era traduzido como ministrar, estava descrevendo não uma certa posição, não um certo, eu usei uma palavra agora mesmo, né? Certa casta na igreja, era um certo serviço, uma certa tarefa. Ponto 6. À luz da explicação sobre o significado da palavra diácono, chegamos à conclusão de que qualquer pessoa, veja só, qualquer pessoa, eu vou provar que é qualquer pessoa, homem ou mulher, que exerce qualquer, marque aí, serviço na igreja, ou para o pastor, ou qualquer outro serviço cristão, é um diácono, um servo, ou uma serva, tá? É um diácono, é um servo. Diácono é servo, tá? Tanto faz falar diácono, tanto faz falar servo, mesma palavra. Ponto 7, vocês estão comigo? Do 6 já? Todo mundo acompanhou? Ponto 7. A posição de diácono não carrega nenhuma autoridade governamental na igreja, exceto a que for designado pelo pastor, obviamente. Mas
vezes o pastor dá certa autoridade para alguém, ele tem o direito de fazer isso. Você poderia ficar encarregado disso, você poderia ficar encarregado dos jovens, ok? Pastor? Quando nós fomos para os Estados Unidos, tinha homens aqui na igreja que tinham responsabilidade. Sim. Ele falou, você é responsável, né, pela igreja, por cuidar disso, por cuidar daquilo, você vai ficar no meu lugar, né? Mas diácono em si é servo, simplesmente isso, servo, ajudante. Não tem nenhum lugar na Bíblia que dá algum poder de governo, de autoridade para ele, no serviço dele, necessariamente. Uma mulher, vamos já agora para Romanos capítulo 16, isso é muito importante você notar, porque isso é a prova final, tá, gente? Que diácono é servo, seja homem, seja mulher. Isso é Romanos capítulo 16. Romanos 16. E recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, então era mulher, gente, a qual é o que na igreja? Serva na igreja que está em quem creia. Que palavra foi usada aí no grego? Que palavra? Diaconisa. Mesmo que diácono, diaconisa, ok? Que é serva na igreja. Para que a recebais no Senhor. Tudo indica que essa serva, essa diaconia nisa na igreja, até levou a carta de Paulo para eles. Ela estava chegando, recebe essa serva na igreja, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ele estava dizendo assim, essa serva na igreja, essa diaconisa na igreja, ela faz muita coisa importante, ela hospedou muita gente, e quando ela chegar lá, o que ela pedir, ajude ela, porque ela faz um serviço muito importante. Uma senhora, uma mulher. Quem fala que a Bíblia é contra a mulher, isso é mentira. Ao contrário, de grandes mulheres de Deus, servas de Deus, importantíssimos na igreja, inclusive importantíssimos na vida de Jesus. Se fosse para as mulheres, os discípulos nem teriam comido. As mulheres seguiam eles, até davam comida para os discípulos e para Jesus. Eles serviam a Jesus. Não tem maneira de contestar. A Febe era uma diaconisa, uma serva na igreja. Ponto 9. Uma mulher não deve ensinar nem usar de autoridade sobre o homem na Assembleia Geral da igreja. Nós não vamos voltar para esses textos, o pastor já explicou as instruções das Escrituras. Quando a gente está em Assembleia, a mulher não exerce autoridade de ensino sobre o homem aqui na Assembleia Geral. Mulheres ensinam homens, a gente falou sobre isso, mas não na igreja. Mas isso não desqualifica mulheres de serem diaconisas, porque Febe era uma diaconisa, ok? Ela era uma serva. Já que nenhum trecho do Novo Testamento indica que diáconos têm o quê? Autoridade, ou são líderes espirituais necessariamente. Mulheres podem fazer muitas tarefas da igreja, e graças a Deus por mulheres diaconisas. Se não, as mulheres podem fazer um motim aqui e dizer, ok, nós não vamos mais servir. Vocês vão ver como, vocês não veem nosso tempo dos homens lá do Dia dos Pais, é uma desgraça, né? Ontem de manhã nós chegamos lá para aquela atividade das pipas, né? E a gente estava trabalhando nas pipas e eu falei, gente, tem um café por aqui, tem uma bisnaguinha com requeijão, alguma coisa. Não, as mulheres não estão aqui. É difícil sem as mulheres, né? Só vou admitir rapidinho agora, vou para frente. Mas peraí, mulher não pode ser diaconisa, porque elas não podem exercer autoridade
Não podem ser líderes espirituais, mas diácono é servo. Não tem nenhum poder governamental, de autoridade, de pregar, não tem nada na descrição deles disso. Nada. E como eu disse, nós temos o caso daqueles primeiros servos lá em Atos, mas depois nós temos o caso de Febe, que também era servo e fazia algum trabalho, serviço para a igreja. Só teria problema se a descrição do trabalho do servo, um diácono, era de autoridade sobre os homens na igreja, e não é, não tem essa descrição. Então elimina esse pensamento, tira isso da sua cabeça, porque não está na Bíblia. 1 Timóteo 3, 8 a 13, que nós lemos agora no começo, temos a descrição das qualificações dos diáconos, que são o quê? Servos na igreja. Agora, isso também é outra coisa que confunde pessoas, porque pessoas falam assim: peraí, marca aí que eu vou mostrar o próximo ponto. Nós temos a descrição das qualificações dos diáconos, servos na igreja. O que confunde pessoas é o seguinte: peraí, diáconos tem que ser uma certa, eu usei uma palavra depois sumiu agora, mas tem que ser um certo, como que eles falam, por exemplo, ordem, tem que ser uma certa ordem na igreja, né? Tipo a ordem dos franciscanos, é isso que eu estou querendo dizer, né? Tem que ser, porque, gente, tem qualificações para eles. Deus espera que eles sejam honestos. Deus espera que só servos, só pessoas que servem a Deus têm que ser puros. Pessoas que servem a Deus têm que ser fiéis. Não pode ser. Tem que ser uma certa casta aqui, uma certa ordem. Eles têm que guardar o ministério da fé numa consciência pura. Eles têm que ter uma consciência pura só para servir a Deus. Irmãos, Deus coloca muita importância sobre aqueles que servem a Ele. Servir a Deus é muito sério. Veja aqui no ponto 11: Deus tem padrões altos para aqueles que fazem algum serviço para Ele na igreja. Deus deu essas instruções para um pastor, para Timóteo. Então, lembre-se, quando a gente começa a pensar sobre qualificações de quem serve na igreja, Paulo deu essa carta para um pastor, o pastor Timóteo. Para o pastor, pessoas que servem na igreja, eles devem ser puros, devem ser honestos, devem ser isso, devem ser aquilo. Vocês estão entendendo? Deus tem padrões altos para aqueles que fazem algum serviço para Ele na igreja. Nossa igreja chama essas pessoas de obreiros ou liderança. Essa palavra é nossa. Nós falamos a liderança da igreja. Nós sabemos, por exemplo, alguém que canta no coral, você não está necessariamente exercendo autoridade, né, governamental sobre a igreja. Quando a gente fala de liderança, o tipo que você está na frente, você está sendo um exemplo, você está se destacando de uma forma que pessoas estão olhando para a sua vida como um exemplo. Transmitindo a palavra pela música, ou outras posições, como professoras de escola dominical, professoras das crianças, que servem no berçário, que limpam a igreja. Limpar a igreja. Irmãos, nós estamos falando de servir ao Deus vivo. Servir. Veja no templo lá no Velho Testamento, pessoas ao serviço de muitos sacerdotes. Eles viviam para simplesmente lavar os utensílios do templo. Eles tinham que ser puros e consagrados ao Senhor, porque eles estavam servindo ao Deus Santo.
Deus tem padrões altos para aqueles que fazem algum serviço para Ele na igreja. Nós chamamos de liderança, ou chamamos de obreiros, mas a Bíblia tem um nome para essas pessoas. Sabe o que são? Servos. Ou, como está transliterado na Bíblia, diáconos. Está entendendo? Deus tem a solução, são chamados servos. Pensa bem, olha como que uma doutrina errada leva a conclusões ilógicas. Que lembre-se, a grande maioria, muitos pastores, tem essa ideia errada de que diáconos são o conselho governamental da igreja e tem autoridade sobre todo mundo, inclusive autoridade sobre o pastor. É isso que pessoas têm na cabeça, pastores têm. Consequentemente, eles pensam que esses são os diáconos. Daí eles têm esses homens aqui especiais que eles inventaram, que não está na Bíblia, não tem nada, uma descrição dessa na Bíblia. E daí eles têm um monte de gente fazendo muito tipo de serviço para Deus, sem padrão nenhum, sem nenhuma qualificação. Nós temos isso da boca deles. Um pastor, colega, amigo, homem de Deus, mas ele estava falando com o pastor sobre situações na igreja dele, e daí ele disse assim, ele precisava de pessoas para ensinar classes, para fazer alguns trabalhos na igreja. Ele falou, apesar que a Bíblia, cantar no coral, ele falou, apesar que a Bíblia não tem qualificações para professores de escola dominical, mas tem para diáconos. Então é assim, de acordo com muitos pastores até igrejas, Deus tem um grupo secreto aqui que não está na Bíblia, mas existe, né? Chamado o Conselho dos Diáconos, que faz um serviço que não está na Bíblia, mas importantíssimo. E tem pessoas ensinando, cuidando, lavando, limpando, ajudando, cozinhando, fazendo 1001 serviços, mas eles não têm padrão nenhum para eles. Pode ter uma vida imoral, pode ser desonestos, porque não tem padrão para você que está servindo. Qualquer um pode ensinar. Quem quer ensinar? Você quase não vem para os cultos, mas pode ensinar. E tem igrejas que fazem isso. Nós sabemos igrejas que tem professores de escola dominical, que ele quase nunca vinha na igreja, vinha uma vez por mês, mas ele tinha uma classe dos rapazes, porque ele deu um piano para a igreja, um ônibus para a igreja. Então eles deram uma classe, e quase todo domingo a dona Aibel precisava ensinar essa classe, mas não tem problema, porque ele não era diácono, ele era qualquer outra coisa, o que nem está na Bíblia, ensinando classe. Vocês estão entendendo, gente? Esses são os diáconos. Os diáconos são os que estão fazendo algum serviço, alguma obra, algo que o pastor deu para você fazer, algum trabalho, e você tem que ter qualificações. Você tem que ser o quê? Honesto, não de língua dobre, puro, sóbrio, fiel. Agora veja, aqui em 1 Timóteo 3, começa descrevendo no masculino, falando sobre os homens diáconos. Isso, deixa eu falar, eu não coloquei isso no papel assim, nessas palavras, mas isso é natural, no sentido que em muitos lugares na Bíblia Deus começa a dizer sobre os homens, que Deus quer que os homens se arrependam em todo lugar, está incluindo mulheres muitas vezes, porque muitas vezes ele coloca os homens e as mulheres estão incluídos nisso, mas aqui eu acho que é mais que isso ainda. Veja só, as qualificações, aqui está falando um termo geral, agora está falando de servos na igreja. Então, se eu fosse dizer assim, gente, servos na igreja devem ser assim, 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 vocês vão entender que eu estou falando de homens e mulheres, que eu estou falando de servos. Agora, se eu quiser enfatizar, olha, os homens e as mulheres, os servos e as servas. Mas essas qualificações para diáconos, aqui no capítulo 3, as qualificações para diáconos não são inclusivas. São inclusivas, não exclusivas. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Isto é, alguém não precisa preencher todas as características se não se aplica a eles. Por exemplo, eu estou lendo aqui no 12, um diácono, obreiro na igreja, servo, não precisa ser casado necessariamente, nem o bispo, que é o pastor.
Porque, pensa, irmãos, quem está escrevendo essas palavras para Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era solteiro, ou ele era viúvo, mas ele não era casado. E se você levar à conclusão que, olha, falando sobre os bispos, sobre os pastores, eles têm que ser casados, então eles têm que ter filhos. Você está entendendo? Se eles têm que ser casados, eles têm que ter filhos. Porque ele fala que seus filhos sejam assim, assim. Então, quando ele está dando essas características, são inclusivas. Ele está cobrindo tudo quanto que é situação em que alguém poderia se encontrar como diácono. E se você se encaixa nisso, deve preencher. Se você não se encaixa nisso, se isso não aplica a você, então, obviamente, se você não tem filhos, não tem que ter os filhos sob sujeição. Isso é óbvio, né? Então, eles são inclusivos, eles não exclusivas. Veja aqui. Por exemplo, um diácono não precisa ser casado necessariamente. Paulo era solteiro, ou viúvo, por exemplo, 1 Coríntios 7:8, e nem mesmo teria que ter filhos. Porém, se fosse casado e tivesse filhos, deveria ter a sua casa em ordem. Por isso, as qualificações aplicadas diretamente para homens não excluem mulheres de serem diaconisas. 13. Diáconos apontados para posições de autoridade, como por exemplo, hoje de manhã César foi apontado pelo pastor para ensinar a classe dos adultos. Amém? Ele não é o pastor da igreja, mas ele está exercendo um serviço para Deus a pedido do pastor, ok? E esse serviço específico carrega uma certa autoridade. Ele está exercendo de autoridade sobre homens, sobre mulheres, mistos na assembleia, tá? No caso, não poderia ser uma mulher ensinando essa classe, ok? Nesse caso, diáconos apontados para posições de autoridade na igreja teriam que ser homens. Exemplo aqui, professor da classe dos homens. Deus sempre espera que os homens liderem em assuntos espirituais e no lar. Por isso é consistente que as qualificações para os homens seriam dadas, enquanto as das mulheres seriam entendidas dos trechos que falam sobre as mulheres. Nós vamos ver inclusive alguns, mas ele já tinha falado, por exemplo, em 1 Timóteo 2:12, que a mulher não era para ensinar na igreja. E também vimos que ela não devia tomar uma posição de autoridade na congregação. 1 Coríntios 14 fala isso também. Veja só, quando Paulo diz, vá para o versículo 11 aqui, veja aqui, versículo 10, veja o primeiro versículo 10, nós estamos em 1 Timóteo 3, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, diaconizam, se forem irrepreensíveis. Essa é algo que diferencia a nossa igreja de muitas igrejas. A gente não fala isso com orgulho, a gente fala isso porque nós estamos tentando obedecer a palavra de Deus. E deve ser assim. Nossa igreja não usa pessoas para construir a igreja. Nós usamos a igreja para construir pessoas, construir vidas. Então nós nunca pegamos e falamos, olha fulano, ele está cambaleando a vida cristã, ele está um pé no mundo, um pé na igreja, vamos fazer assim, vamos dar uma posição para ele, vamos dar um serviço, vamos deixar ele dirigente do coral, porque daí ele vai ficar animado. Gente, isso é antibíblico, e por isso tem igrejas bagunçadas, porque os servos, as pessoas que têm posições na igreja, obreiros, eles primeiro têm que ser provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Amém? Amém. Isso é importantíssimo, pastor. Esse homem que tinha classe, que ensinava a classe, ele não era fiel, ele faltava quase todos os cultos, ele não era para ser. Não, simples. Podia ser rico, podia ser uma pessoa simpática, a gente podia amar e ajudar aquela pessoa, mas não poderia ser diácono, servo na igreja. Tá entendido isso? Eu não falo disso com orgulho, mas não tem dinheiro e nem prestígio suficiente para alguém ter uma posição nessa igreja, se não é qualificado
pela palavra. Porque estaria indo contra a palavra de Deus. Aqui, no versículo 11, agora veja aqui. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Algumas versões atrás, quando era, acho que é corrigida, falava, e da mesma sorte as mulheres. Aqui fala as esposas. A palavra mulher, a palavra esposa é a mesma na original. Quando Paulo diz no versículo 14, dá a mesma sorte às esposas, a palavra para esposa, que é ginaikos no grego, é a mesma palavra para mulher. Vai para Atos 5, versículo 14, rapidinho. Atos 5 e 14. Fala assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como o quê? Mulheres, crescia cada vez mais. Que palavra que foi usada aí? Ginaicas. Gente, não aceita a minha palavra, marca e procura depois. Aí se você fala, pastor Tempo está tentando me enganar, ninguém está falando isso, né? Eu espero, né? Marca e procure. Vai para a internet e coloca ginaicas, lecionário grego, e você vai ver todas as vezes que é mulher. Mas por que foi traduzido às vezes esposa? Porque no grego alguém fala assim: aqui temos várias mulheres que foram salvas. Ou Sebastião pode falar assim: essa é a minha mulher. Quando você fala essa é a minha mulher, em português você traduziria como? Essa é minha esposa. Mas é a mesma palavra no grego. Então posso traduzir sem razão, isso. Completamente bíblico. Falou, ele estava sendo até carinhoso. Mulher, ele estava falando esposa, né? Mesma palavra. Homem de Deus é assim, a gente tem a palavra na gente, não tem, mané? De fato, veja aqui, Paulo estava acrescentando, veja aqui, ele estava dizendo em efeito isso, da mesma forma, lembre-se, ele está colocando uma lista inclusiva, começando por homens, porque eles teriam talvez mais posições de autoridade, depende do caso, mas ele não estava excluindo homens solteiros, ele não estava excluindo diáconos sem filhos, ele não estava excluindo mulheres, mas ele acrescenta aqui, da mesma forma, as mulheres obreiras, servas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Uau, Deus deu bastante, abrangeu bem para nós, né? Temos nossas qualificações para obreiros na igreja. Nós temos uma lista aqui, recentemente pessoas não quiseram ficar nessa igreja, porque nós temos lista de qualificações para obreiros nessa igreja. É bíblico, né? Peraí, como assim? A gente falava, se alguém vai ensinar uma classe, tem que ser fiel, tem que ser exemplo nessa área, tem que ser fiel em tudo. Ah, mas eu não quero ser fiel. Também você não precisa ensinar uma classe. Amém? E faça sério com sua vida, senão, o que Deus vai fazer com você? A palavra, veja que quando ele fala assim, a palavra da mesma sorte, também indica que Paulo está se referindo a um terceiro grupo. Que terceiro grupo está falando? Ele começa falando sobre bispos, eu vou falar sobre isso, pastores, no versículo 1. Essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, quer ser pastor, excelente obra deseja. Daí no versículo 8, o que ele fala? Versículo 8. Da mesma sorte, quer dizer, ok, que tal os diáconos? Da mesma sorte, os diáconos, homens servos de Deus, eu espero que sejam fiéis, firmes, tal. Daí ele fala aqui no versículo 11 o que? Da mesma sorte, as mulheres, ok? Ele está falando de outro grupo aqui agora. Como eu espero de pastores, tem qualificações,
Homens que querem servir a Deus, as mulheres também, da mesma sorte. Eu quero que elas sejam fiéis, tudo, sóbrias. Sim. Eu vejo aqui. Observe também que Paulo não dá exigências para esposas dos bispos, pastores. Não faria sentido, por isso que eu acredito que está falando das mulheres mesmo. E mesmo se não fosse, mesmo se fossem esposas, ainda aplica o que eu estou dizendo, é inclusivo. Ele está falando, diáconos, servos, tem que ser assim, assim, assim. E mulheres se encaixariam, depende, elas, se fosse tomar uma posição de autoridade, ensinar homens, ela não faria, porque a Bíblia já tinha tratado isso, no capítulo 2, por exemplo. Ela já tinha instruções de como a mulher devia ser e agir. Pastor? Não, mas isso que está dizendo aqui agora, veja aqui. Observe que Paulo não dá exigências para as esposas dos bispos, pastores. Não faria sentido dar qualificações para as esposas dos servos e não para as esposas dos pastores. Então, pensa bem, se para alguém ser um diácono, ok? Pastor, você tem que ser assim, 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 tal. Diáconos, vocês têm que ter assim, assim, assim. E a sua mulher, sua esposa, tem que ser assim. Por que não falou que a esposa do pastor, que em posição, em exemplo, é maior que o servo? No sentido que o pastor tem que ser o exemplo, ele é o líder espiritual da igreja. E não fala nada sobre a esposa do pastor, mas fala sobre a esposa do diácono. Não, ele está falando das mulheres também. 16. Se as qualificações para diáconos, homens, tipo marido de uma só mulher, não elimina a mulher de ser diaconisa, por que as qualificações de bispos não poderiam incluir as mulheres também? Então, se as qualificações para bispo é só para homens, e as qualificações para diáconos podem ser homens e podem ser mulheres, depende de onde se encaixa, por que então as qualificações de bispo não podiam incluir mulheres também? Porque Deus já proibiu mulheres de terem essa autoridade. 1 Timóteo 2:12, 1 Coríntios 14:34 a 35. Vocês devem lembrar que quando nós estávamos ensinando sobre isso, eu falei, marque isso é muito importante, mais para frente. O pastor falou, né, quando a gente falou 1 Timóteo 2:12 sobre mulher não exercer autoridade na igreja, ele falou, presta atenção, porque quando a gente estava falando de servos, obviamente a mulher estaria limitado a isso, em certas áreas. Nós cremos que a posição correta sobre diáconos na nossa igreja tem sido um salvaguarda para a nossa igreja ao longo dos anos. Por quê? Evitou problemas com diáconos que, com um entendimento errado da função, tomam posições para a qual não foram chamados e nem qualificados. Se você sente que Deus te chamou para ser bispo, você tem esse desejo de ser pastor, a Bíblia diz, excelente obra deseja. E se você é chamado, a igreja vai reconhecer isso, vamos ordenar você, e você vai ter responsabilidades que Deus vai esperar de você. Se você não foi chamado para ser pastor, não tente tomar o lugar do pastor, porque pastor só apanha, e não tem muito o que dizer, só aquela coroa um dia, só a coroa da glória, o que é isso? Mas estou falando, não tente uma posição sua que não é para você, que Deus não chamou você para isso, e nem qualificou, e causa problemas na igreja. Também essa posição correta de diáconos manteve um padrão alto para toda a igreja. Eu acredito que isso tem salvado nossa igreja de cair em ser um mau exemplo. Pessoas falam, olha, a igreja Batista Emanuel é uma igreja forte, uma igreja firme, mas se alguém acabou de citar Cristo essa semana, eles não estão dando esse exemplo ainda, eles estão crescendo, eles são bebês em Cristo. Por que eles falam isso? Porque nossos pastores tentam ser pastores qualificados, e nossos obreiros, nossos servos, são pessoas qualificadas. Isso é o que causa uma igreja ser forte.
porque é o que Deus exigiu que fosse na igreja, que é para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Pastores qualificados, servos e servas qualificados, corretos na sua maneira de viver, exemplos para o resto da igreja. O que causa confusão, o que é mais difícil, porque na igreja do primeiro século era bem mais simples. Eles não tinham corais, eles não tinham reunião dos jovens, eles não tinham escola dominical. Mas quando você tem todos esses setores, você ainda tem que seguir a palavra de Deus. E você tem que ter mais pessoas qualificadas do que precisava, por exemplo, na igreja do primeiro século. Presta atenção só nisso para explicar, para a gente encerrar. Alguém poderia falar assim: peraí, nós não estamos servindo mesas para viúvas. Mas Febe não estava servindo mesas para viúvas. Tá bem. E esses diáconos aqui na igreja, em 1 Timóteo 3, o que eles estavam fazendo? A Bíblia não especificou exatamente os serviços, nos deu princípios para nós seguirmos. Vocês estão entendendo isso? Nós seguimos princípios da palavra de Deus. Como o pastor falou, coral, e vocês sabem que o pastor já fez isso. Se ele achar que o coral está causando problemas na igreja, que o coral está sendo a coisa principal da igreja, ele corta o coral amanhã. O coral não é nossa igreja é aqui, ó, irmãos, a palavra de Deus, os irmãos fazendo certo, isso é nossa igreja. Mas nós temos coisas no século 21, na nossa igreja específica, na nossa realidade aqui, surge classe das boas novas durante a visitação, coral, cantata, que nem existia cantata na Bíblia, mas nossa igreja tem, mas são serviços, são posições que a igreja precisa ocupar, que o pastor não pode fazer tudo sozinho, mas essas pessoas que ocupam essas posições têm que ser pessoas qualificadas. Pastor? E servir mesas também. A pessoa ele é infiel, deixa ele cuidar dessa parte. Não vai. Daí diz aqui, a igreja é composta de pastores. Isso diz em Filipenses capítulo 1, versículo 1: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos, quer dizer, todos os salvos. A igreja é todo mundo aqui que é salvo. Todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os pastores, bispos, com os bispos e servos, diáconos, obreiros. Irmãos, nós nunca falamos que diáconos na Bíblia é de nenhuma importância, ao contrário, é de extrema importância. Não é o que pessoas falam que é, não é um grupo aqui com certo conselho dirigente da igreja, não, são servos, são serviços na igreja, mas para Deus é extremamente importante. Paulo escreveu à igreja de Filipos, todos os salvos, com os pastores e com os servos, com os obreiros lá. Seria igual escrever para a igreja Batista Manuel, para a igreja Batista Manuel, todos os irmãos da igreja Batista Manuel, com os pastores e os obreiros daqui dessa igreja, são muito importantes para Deus. Já que os membros não estão todos no mesmo nível de crescimento espiritual, nós não podemos esperar que todos deem o exemplo que deveriam dar. Quando a gente faz coisas com a igreja vai passear de ônibus, aí o pastor fala, eu quero que seja assim, 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 porque estamos fazendo algo representando a igreja, com o ônibus da igreja, mas não temos a capacidade de, saber que todo mundo está no mesmo nível espiritual, não tem. Mas, porém, baseado em 1 Timóteo 3, em outros trechos, temos o direito e obrigação de ter altos padrões para os nossos obreiros, que são exemplos para a congregação e representam a igreja aos olhos da comunidade. E isso eleva e mantém os padrões gerais de toda a igreja. Vendo o que a Bíblia fala, alguém gostaria de ter uma pessoa ensinando qualquer classe, cantando no coral, fazendo qualquer coisa que é desonesta. Ok, vamos lá para 1 Timóteo 3.
Vamos pedir para alguém ensinar a classe dos rapazes, dos jovens, ok? Da mesma pessoa, você quer que a pessoa que ensina os jovens seja desonesto? Que seja de língua dobre, hipócrita? Quer que seja beberrão? Pinguço? Quem que acha que alguém que ensina os jovens deve ser pinguço? Dado a muito vinho. Esse dado a muito vinho era, a gente já falou sobre isso, as festas que eles tinham naquela época, que eles iam na cultura grega, bebiam, comiam, né? Você quer que seja ganancioso? Quem quer que o professor dos jovens seja ganancioso? Levante sua mão. Ele quer que você tenha uma consciência impura? As mulheres, você quer que elas sejam desonestas? Uma senhora que está cuidando dos seus filhos lá na classe, que ela seja desonesta, que ela seja uma fofoqueira, caluniadora. Quem acha que deve ser alguém que cuida das crianças lá, seja uma caluniadora, falando mal de pessoas, criticando? Quem que acha que deve ensinar as crianças? Sóbrias. Quem que acha que deve ser frívola? E fiéis em tudo, que ela seja fiel, que ela seja mau exemplo, que ela usa mini saia aqui, tudo. Opa, eu vou ensinar as suas crianças. Vocês querem que seja assim? Fiéis em tudo. É isso que a Bíblia está dizendo. E todo o meu coração, eu sei que todos nós temos muito lugar de crescer, de melhorar a vida cristã. Mas as pessoas que eu conheço tentando servir ao Senhor, eles querem fazer certo, eles sempre são provados, e a gente tem observado isso. Se eu achasse o contrário, nós iríamos mudar. Então eu dou graças a Deus pelo povo que nós temos no nosso ministério. Eu não estou dizendo, olha, você está dizendo que são perfeitos. Não são perfeitos não, mas eu vou dizer uma coisa, eles realmente são de padrão bem essas coisas importantes, gente. Para nós, essa é a espinha dorsal da nossa igreja. Por isso que a gente reage. A espinha dorsal da nossa igreja. Pessoas chegam na nossa igreja e falam assim: eu quero ser membro da igreja. A pessoa falou: ok, você pode ser membro da igreja, mas isso não quer dizer que você vai ensinar, que você vai ter uma posição, que você vai ser tesoureiro, necessariamente, porque nós temos qualificações, nós chamamos normas para a liderança da igreja, e pessoas não gostam. Não, então eu vou viver como eu quero. Mas você nem falei que você ia ter uma posição, mas nem de pensar que um dia, se fosse numa posição, devia ser fiel. Isso é bíblico, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Eu acredito que isso que tem deixado nossa igreja ser firme por esses anos, por causa dessa posição. A Bíblia diz que Deus deu pastores para preparar todos nós para a obra do ministério. Então vamos todos ser servos do Senhor, amém? Falar de Cristo essa semana, levar a palavra de Deus. Todo mundo tem essa responsabilidade.